Mateus, capítulo 1, versículos 20 a 23. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quem é Jesus? De onde ele veio? O que ele veio fazer? E o que tudo isso tem a ver conosco? É o que temos aprendido em Mateus capítulo 1. Depois de nos dizer que Jesus é o Cristo descendente de Abraão e do rei Davi, Mateus tem nos dito como Jesus nasceu. Primeiro, no versículo 18, disse como foi a sua concepção pelo Espírito Santo. No versículo 19, nos mostrou a reação de seu pai José. Ele iria deixar Maria secretamente. E agora, vemos a aparição do anjo do Senhor a José. Ao descobrir que Maria estava grávida, José foi dormir. E como é que ele conseguiu fazer isso, a gente não sabe. Ele estava preocupado, angustiado, pensativo em como iria deixá-la sem envergonhá-la em público. Maria poderia até ser condenada ao apedrejamento, caso se confirmasse que o filho não era de José. Quem nunca foi dormir aflito assim como José? Bom, mas no caso dele, algo especial aconteceu em seu sonho. Um anjo do Senhor lhe apareceu e explicou o que estava acontecendo. José, perceba no versículo 20 como o anjo lhe chama: filho de Davi. O anjo está lembrando de quem José era descendente. Ele tinha uma missão de vida a cumprir por causa da sua linhagem. José, não tenha medo. Receba Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O bebê no ventre da sua noiva é um milagre. E não é um milagre qualquer. Versículo 21. Ao nascer, José, você descobrirá que ele é um menino, a quem você deve dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Perceba, nem o nome de seu filho adotivo José poderá escolher. Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. Aqui está a primeira dica da missão de Jesus Cristo. Presente em seu próprio nome. Ele salvará o seu povo de seus pecados. Perceba, Jesus terá um povo, diz o texto. Não ovelhas espalhadas por aí, que vivem separadas umas das outras, não. É um povo que estará unido e será salvo por Jesus de seus pecados. Será uma comunidade de pessoas que não mais viverão dominadas pelo pecado. Esse é o significado de evangelho, de igreja e santificação. Aquele bebê divino, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nascerá com a missão de libertar os homens de todos os males que o pecado causa neste mundo. E é por isso que José não deve ter medo ou vergonha em continuar com Maria. Jesus é o Salvador. Mesmo que a sua história seja diferente, desconcertante, beire até mesmo a loucura para esse mundo, ela é real. Jesus realmente é o Salvador. E se nós quisermos desfrutar dessa salvação, precisamos, assim como José, dar ouvidos ao que esse anjo diz. Não tenha medo ou vergonha. Simplesmente creia nessa mensagem e obedeça. Os versículos 22 e 23 são alvo de divergência entre os comentaristas, se ainda são palavras do anjo ou se são um comentário de Mateus, mas o ponto principal é o seguinte: tudo isso aconteceu para se cumprir a promessa de Deus no Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, desde o capítulo 7 até o capítulo 14, nós lemos a respeito de uma figura humana especial, o Messias. No capítulo 9, por exemplo, Deus diz que esse homem iluminaria as pessoas que viviam em trevas, não só em Israel, mas também entre os gentios, os estrangeiros. No capítulo 11, ele é identificado como o descendente de Davi, que julgaria as nações com justiça, sobre quem repousaria o Espírito de Deus. Nos capítulos 13 e 14 de Isaías, esse Messias seria o responsável por libertar Israel das mãos de seus inimigos e lhes levar definitivamente à terra prometida, de onde eles nunca mais sairiam. E conforme Isaías, tudo isso começaria a se cumprir quando
É o que ele diz no capítulo 7, versículo 14. Uma virgem concebesse e gerasse à luz um filho, que seria chamado de Emanuel. Segundo o anjo do Senhor e segundo o próprio Mateus, chegou a hora de tudo isso se cumprir. A virgem dessa profecia é Maria, e Jesus é esse filho prometido, e se Jesus é esse filho, ele é o Messias e mais. O versículo 23 termina dizendo, ele é Emanuel, que de acordo com o comentário de Mateus significa Deus conosco. Sabe o que isso nos ensina sobre Jesus? Não só que ele é o cumprimento das promessas de Deus em Isaías, mas que ele é o próprio Deus entre os homens. Apesar do que muitos dizem e até do que nós mesmos sentimos às vezes, principalmente em momentos difíceis, Deus não está distante de nós, como se não se preocupasse com a nossa miséria. Não! Ele sabe exatamente o que nós sofremos, porque ele nasceu como homem e em humilhação e sofrimentos experimentou todas as nossas angústias e tentações. Jesus é o Salvador que se identificou com os pecadores e sabe exatamente o que eles passam. Isso significa que não há situação tão terrível que você passe em sua vida que não possa clamar a Jesus, porque Ele sempre saberá o que você sente e se compadecerá de você. Ele é Deus conosco. E sabe quem é que pode experimentar todas essas coisas? Apenas aqueles a quem Jesus salva, apenas aqueles que vêm até Ele com fé. Jesus torna o impossível possível. Ele salva pecadores e os torna parte de seu povo. Oferece um recomeço a pessoas quebradas pelo pecado em uma nova família, uma família de fé, a igreja. O que eu e você precisamos responder no dia de hoje é se tudo isso nos define. O que é que falta para que tudo isso seja verdade em nossas vidas, começando por hoje? Que essa seja a nossa reflexão neste dia.